Boa tarde, bom dia, pessoal. Boa noite, não sei que hora vocês vão estar vendo, né? Só para lembrar, eu sou o professor Diego Bergassas, que estou passando a parte técnica do curso de vocês no Novotec, né? Então, essa aqui é a aula 1, que aconteceu no dia 19 de 3 de 2021, né? Vai ficar disponível lá no Classroom, onde eu vou estar passando para vocês, tanto para as pessoas que estavam presentes e tanto para as pessoas que não estavam presentes. Então, a aula, quando vocês estão em casa, durante a semana, eu gravo uma aula, de uma meia hora mais ou menos, falando praticamente tudo que foi conversado na sala de aula, com a apresentação do slide junto, né? Então, vai ser vocês vão ter sempre a disponibilidade de ver, né? Então, vamos lá, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre história e evolução dos computadores, parte 1, aula 1, parte 1, que tem duas partes essa daqui, né? Para quem não lembra, esse aqui é o meu e-mail, né? Vocês podem depois acessar. Tá? Então, vamos lá, gente. A primeira máquina de calcular tentativa de sucesso que tivemos, de uma máquina de conta, foi os ábacos, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Então, foi o ábaco, a primeira máquina, né? Existem dois tipos de ábaco, né? E temos o ábaco chinês e o ábaco japonês. O ábaco japonês, para alguns alunos já viram pessoalmente, para os outros vão estar vendo conforme vai passando, vocês vão tendo as aulas presenciais na escola, né? Então, foi a primeira máquina de calcular. Então, a gente considera como poderia ser até o primeiro computador do mundo, né? Depois, aí já uma evolução, uma passagem de tempo, em 1614 veio o bastão de Nippert, né? Que auxiliava as tabelas de logaritmos, né? Coisa que vocês não se preocupem, vocês vão estar vendo conforme vai passando seus anos dentro do ensino médio, né? Então, aqui eles conseguiam fazer algumas operações um pouco mais complexas, né? Através dessas madeirinhas aqui, tá? Com isso veio a tal régua de cálculo, né? Que foi criada em cima das bases da tábua de logaritmos, né, que a gente viu no slide anterior, né, em 1622. Essa aqui, o que acontece? Essa é uma régua onde ela se mexe, né? Então, tem essa parte interna aqui, que anda, conforme você vai precisando dos cálculos, você vai movendo ela, e tem essa outra parte aqui, né, que é a da linha, que é onde você pega o resultado, né? É um sistema totalmente mecânico de cálculo. Só para vocês terem ideia, quando o homem foi à Lua, quando os astronautas foram para a Lua, ou tanto os cosmonautas nas primeiras viagens espaciais, eles usavam esse equipamento aqui dentro das espaçonaves, porque não tinha como colocar um computador. Conforme a gente vai ver a evolução dos computadores, não tinha como. Então, e não tinha a calculadora digital que conhecemos hoje. Então, eles faziam praticamente todos os cálculos em cima da régua de cálculo. Mais para frente, né, veio a máquina de Pascal, né, onde ela conseguia fazer somas de até 13 dígitos com 23 números, né? Então, ou seja, ela conseguia fazer todos esses cálculos aqui. Então, conforme você ia rodando ela, né, tinha umas engrenagens que a gente rodava ela, essas engrenagens iam rodando e ia fazendo somas e subtrações. Isso aqui foi o precursor das primeiras máquinas registradoras que tivemos, né? Mas ela só trabalhava com algoritmos 0 e 9, de 0 a 9, né? E não podia ultrapassar 1999 e 99, tá? Era o máximo que ela conseguia calcular os números. Mais para frente, lembram, em 1671, criou a primeira máquina que fazia multiplicações e divisões, além da soma e subtração que já tinha anteriormente. Ou seja, é o mesmo mecanismo da máquina de Pascal, mas com mais evoluções, né? Então, tinha todo um sistema de engrenagens, tudo onde ele conseguia fazer muito mais coisas. Se lendo aqui, provavelmente vocês vão ouvir falar em outras disciplinas, principalmente nas disciplinas de matemática e filosofia, né? Porque ele desenvolveu vários métodos, né? Tanto quando a gente falar em física sobre Newton, a gente vai também falar sobre ele, vocês vão aprender a falar um pouco sobre ele também. Aí vem o The Lego Chapter. O que aconteceu? Então, conforme foi dando a evolução,
dos computadores, dessas máquinas que calculavam, ao mesmo tempo ele tinha que desenvolver métodos de comunicação, né, a longas distâncias. Então, durante a Revolução Francesa, aproximadamente, o sistema que eles utilizavam era o quê? Era esse mecanismo aqui. Então, essas hastes aqui, essas 3 hastes, eram mexidas individualmente. Conforme a posição que ela ia ficando, conforme pode ver aqui, ela representava ou número ou letras, né? Que ela poderia ser representada. E com isso eles conseguiam passar comunicação. Então ficava uma casinha no alto de uma colina, em algum momento, numa outra colina, ficava outra casinha. Então a primeira recebia a informação, a próxima pegava essa informação e ia transmitindo a longas distâncias essas informações, né? Vamos dizer que foi a primeira mensagem que foi passada, né? E as posições dessas hastes, ela podia fazer 196 combinações de sinais diferentes. Então, com isso, eles conseguiam passar mensagens complexas. Aí, mais para frente, já chegando na parte matemática, de lógicas matemáticas, né? Vem a tal álgebra booleana. A gente vai falar bastante dessa álgebra booleana durante os cursos de programação, porque na hora que a gente for fazer a parte das aulas de algoritmos, programas e algoritmos, a gente vai falar sobre ela, porque ela faz a lógica do verdadeiro ou falso. Se for tal coisa, acontece tal coisa. Se não, vai fazer tal operação. Então, é baseado em cima dessa álgebra booleana, que foi criada por volta de 1854, né? Que trabalha com relações binárias. O que é relação binária? É os números zeros e uns que o computador se comunica. Tá? Mas não se preocupa, mais para frente a gente vai fazer todos esses cálculos aqui, vou ensinar o passo a passo do que é números binários e tudo mais. Aí começamos a uma evolução maior no século XIX, por volta de 1801, né? O Harry Olerich, utilizando uma invenção de George Charles, né, que era o cartão perfurado, ou seja, conseguimos marcar informações numa folha de papel, de um cartão, né, papel grosso, uma cartolina, por exemplo, onde ele passava numas máquinas e tinha umas agulhas. Conforme ia passando, a agulha ia batendo no cartão, nos furos, e ia gravando as informações. Só por curiosidade, Harry Olerich é a mesma pessoa do que a gente usa o termo Olerite para as folhas de pagamento. Tá? É graças a ele que isso aqui era usado para fazer o controle de entrada e saída nas fábricas, né? E de informações de bancárias e financeiras das pessoas, e dados, unidades que pode ter tido na época, né? Aí, então, hoje em dia a gente chama o contra-cheque, que é aquele informativo do seu salário, chamamos de Olerite, em homenagem a essa, né? E em 1911, Olerite, junto com Thomas Hodgson, se juntaram e montaram uma empresa chamada IBM. Essa empresa aqui, a gente vai falar bastante dela, porque ela foi uma das primeiras empresas a fazer computadores acessível ao público, né? Mais para frente a gente vai ver que essa empresa se juntou com uma outra empresa que provavelmente vocês já ouviram falar. Tá? Então ela foi criada em 1911, a IBM. Aí, vindo um pouco para a evolução, teve em 1936, teve o Z1, considerado por muitos o primeiro computador eletromecânico, né? Ele foi desenvolvido pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, mas o projeto parou no meio da guerra, né? Então não teve continuação. Aqui é só um pedaço dele, né? Que está em exposição no museu, na Alemanha, onde daria para ver mais ou menos como ele funcionava, tá? E aqui embaixo tem um link, onde vocês pegar o PDF, tem um link, vocês clicando, é um hiperlink, que vai acionar um videozinho para poder vocês assistir algumas partes da história desse Z1. Continuando também no período guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, vem a máquina de Turing, desenvolvida por Alan Turing. É considerado o primeiro máquina universal, o primeiro computador mesmo, tanto que Turing é o pioneiro da inteligência artificial e
da ciência da computação. Ele praticamente criou o termo ciência da computação. Turner era um matemático inglês que trabalhava no serviço de inteligência e de engenharia da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, e ele desenvolveu esse computador, né, a máquina de Turing, para decifrar códigos de comunicações nazistas, né, porque os nazistas utilizavam essa máquina, o Enigma, para transferir todas as informações. Então, conforme o Turing amanhecer, conforme cada dia, um certo horário, o comando alemão, o comando nazista, mandava as informações para os seus navios e submarinos que estavam espalhados pelo mundo. E essa máquina aqui que fazia a decodificação da informação. Então, cada navio e submarino tinha uma máquina nessa, eles recebiam os códigos, ia digitando aqui, ia pegando a imagem toda decodificada. E no outro dia, fazia tudo de novo com um novo código para pegar. Então, o que acontecia? Os aliados, os ingleses, principalmente os ingleses e os americanos, os franceses, eles tinham menos de 24 horas, praticamente, para conseguir desvendar o código para saber onde estavam os navios que iam fazer os ataques, os navios alemães, para eles mandar os próprios navios e aviões fazer os ataques antes dos alemães fazerem. Então, o que acontecia? Ele desenvolveu todo esse maquinário aqui para conseguir decifrar o código que vinha nessa máquina aqui, né? Que eles passavam via rádio. Um filme que eu indico para vocês, alguns podem já ter visto, outros não podem ver, é O Jogo da Imitação, conta exatamente todo esse processo aqui. É um ótimo filme, produção nova, né? Acho que chegou até a concorrer ao Oscar, não lembro se ganhou, né? Compensa muito ver esse filme. Provavelmente deve ter em algum lugar na internet, tem disponível, ou algum streaming, Netflix, Amazon, Globoplay, HBO, seja onde for, mas provavelmente no Google vocês conseguem alguma coisinha para ver esse filme aqui. Sugiro muito vocês verem esse filme, que conta todo esse processo do que acontecia. E com isso também, no lado americano, tínhamos o ENIAC. O ENIAC era um computador, né, desenvolvido em 1943, praticamente no final da guerra, quase que ele ficou pronto, né, que fazia operações matemáticas. Ele conseguia fazer apenas 5.000 operações por segundo. O seu smartphone faz mais operações do que isso, né? E a principal função dele era para finalizar os cálculos balísticos. O que acontecia? Eles tinham que jogar as bombas e as bombas iam cair em algum lugar. Então, eles tinham que saber a trajetória dessa bomba, né? Então, era para isso que era usado esse computador. Ele tinha aproximadamente 1/3 do campo de futebol, né? Pesava cerca de 30 toneladas, 30 mil quilos. Na época, ele custou para os cofres americanos $500 mil. Hoje, eu fiz uma projeção financeira, ele custaria 7,3 bilhões de dólares para a cotação de hoje, né? E ele trabalhava com o conceito de cartão perfurado, aqueles cartãozinhos de papel, onde tinha os furos que a gente viu anteriormente. Tá? Aqui estão algumas imagens deles, né? Então, tipo, eram vários andares de um prédio, vários setores, né? Cada setor tinha uma parte. Normalmente eram as mulheres que operavam esses computadores, elas que faziam toda a inserção de dados, retirada de dados e manutenções necessárias, eram elas que faziam durante a guerra. Depois eu vou passar um vídeo para vocês também, depois quando eu vou tentar localizar, falando sobre essas mulheres, que no final elas só foram reconhecidas nisso há poucos anos atrás. Infelizmente, o governo americano só foi reconhecer elas por volta dos anos 2000, que reconheceram todo o trabalho dessas mulheres que fez durante a guerra. Porque até então elas não eram reconhecidas, né? E buscando já uma boa evolução agora, né? Em 1970 veio o primeiro computador pessoal, o Kenbeck One. Ele era um microcontrolador, microprocessador, né? De um único chip, na lógica TTL, calma, a gente vai falar sobre, quando a gente falar de computadores, né? E ele trabalhava com 8 bits, tá? E ele tinha apenas 256 bits de memória RAM. Hoje, um computador tem gigabytes de memória. Ele só tinha isso, né? E ele fazia cálculos
por volta de 1 microsegundo que ele levava para fazer os cálculos, né? Aqui está internamente, ele não tinha um sistema operacional, ele é um computador sem sistema operacional, né? Então ele tinha um processo para se fazer, né? O interessante é que esse computador também, né, teve a sua evoluçãozinha em 75, né, que veio para Altair 8800, né, usando um Intel 8080, eu vou comentar nas próximas aulas sobre esse aqui, que você montava ele praticamente comprando as peças numa revistinha. Essa revista, em que parece, ela foi comercializada no Brasil também, mas só na sua versão em inglês. Ela não chegou a ter a versão traduzida para o português no Brasil nos anos 80, mas você poderia montar seu próprio computador em casa. Você comprava as peças e você mesmo montava. Um outro filme interessante que fala sobre isso, eu acho que eu vou disponibilizar essa semana ainda, chama Piratas do Vale do Silício. Ela conta a história de duas empresas que a gente já conhece há um tempinho, chamada Apple e Microsoft. Então, aqui seria o ator representando o Steve Jobs e o ator representando o Bill Gates. E conta sobre a história, porque a Microsoft ela começou utilizando esse tipo de computador para fazer seu primeiro sistema operacional. Eles começaram a comercializar sistemas operacionais para essa máquina, para o Altair 8800. Então, foi aí que começou toda a história da Microsoft. Só para começar também, né, a Microsoft, fundada em 1975 pelo Bill Gates e o Paul Allen, né? Bill Gates era o empresário, filantropo, o cara da inteligência, e o Paul Allen, que já morreu, infelizmente morreu em 2018, era um dos engenheiros que trabalhava com isso, né? E, através de um contrato que eles fizeram, a Microsoft, ela começou a vender sistemas operacionais para uma outra empresa, a IBM, lembra? A IBM é aquela máquina que fez o cartão perfurado, então eles começaram a fazer computadores. E a Microsoft fornecia o sistema operacional desses computadores, que era o Windows. No começo era o MS-DOS. Também vamos comentar nas aulas de software sobre o MS-DOS. Tá? Mas aí veio o Windows, né? Que foi criado pela essa dupla aqui. Aqui algumas caras, né? Então, em 1990, foi criado o Windows, né? Tem um videozinho aqui mostrando algumas coisas, né? Sobre isso, né? Então, esse aqui. Por que chamava Windows? Porque todos os programas que a gente chamava, ele vinha numa janelinha. Então, por exemplo, queria chamar o relógio, a gente tinha que chamar o relógio e tinha o relógio. Aí a gente queria uma tabela de pastas. Vinha. Queria o joguinho Campo Minado, um dos primeiros jogos de computadores da Windows, Campo Minado. Até hoje existe esse jogo. Também aparecia em janelinhas. E em 1995 veio o grande sucesso da Microsoft, que foi o Windows 95. Ele acabou de sair desse conceito e veio criando o botão iniciar, que existe até hoje nos softwares Windows. Hoje a gente está no Windows 10 já, né? Tem toda uma história de evolução. E tinha essa tela aqui, o desktop, onde a gente já tinha alguns comandos, a gente vinha e chamava os programas, né? Então foi um grande sucesso. Tem um videozinho aí, depois vocês verem. É um videozinho até engraçado, que foi quando lançou o Windows 95, numa conferência transmitida para todos os países do mundo, ao vivo, o Windows 95 falhou. Então o Windows deu uma falha. Tem aquele link lá, vocês podem ver essa falha. Em 76, um trio de pessoas, Steve Ward, Ronnie Wayne e o Steve Jobs, fundaram a famosa Apple, né? E seu primeiro microcontrolador foi em 1977. Uma coisa, gente, o cérebro por trás, quem desenvolveu os primeiros computadores Apple, o que criaram tudo, foi esse cara aqui, Steve Ward. Ele foi o cérebro da Apple. Ele teve a genialidade de criar. Steve Jobs era um outro engenheiro também que desenvolveu um sistema de fontes que cabia. O Steve Jobs, ele era um ótimo programador. E ele tinha o quê? A gente fala que ele sabia falar em público, sabia vender o produto. Quanto que os dois aqui, eles falavam normalmente, mas ele conseguia cativar as pessoas quando falavam. Ele falava muito bem. Ele conseguia vender o produto muito bem, né?
Então ele ficou famoso por ser o homem da Apple. Ele sendo o fundador da Apple, ele virou o garoto propaganda da Apple também, né? Mas ele era só um programador. Ele trabalhava para a Atari, que era uma empresa que criava jogos de videogame, né? Enquanto que o Steve Wozniak também trabalhou para essa empresa, Atari, né? Mas eles que criaram a máquina em si. O computador em si foi criado por esses dois aqui. E o Steve Jobs, ele criou um programa e soube fazer a venda todo esse produto. Então tá aqui o primeiro, o Apple One, né? Em 1976. Ele era de madeira, tá? Então ele estava só aqui. Aí você tinha que ligar ele numa TV comum, uma TV dessas de tubo antiga, que você ligava ele. Logo em 77 veio o Apple II, né? Que aí ele já veio com entradas de flop, de disco, e já com um monitor integrado. Em 83 foi lançado o Lisa e o Apple Macintosh em 84. O Apple Macintosh ele ficou famoso porque ele já veio com o próprio sistema operacional próprio deles e veio com isso aqui, o mouse. Até então você tinha que digitar para fazer as coisas. Então veio o mouse para poder ser trabalhado, né? Só depois eu vou passar um textinho, vou procurar um artigo que uma vez eu li, ou vejo um vídeo, que fala sobre a história do mouse. O mouse ele foi criado pela empresa Xerox, a mesma Xerox das fotocópias, né? Mas a Xerox não tinha a mentalidade, ou o feeling, ou a criatividade de pensar que isso funcionaria mesmo. Eles achavam um absurdo você ter uma peça, né, um mouse, para ser controlar o computador. Para eles achavam um absurdo isso, tinha que ser só no teclado, né? E aí teve um processo no filme Piratas do Vale do Silício, fala sobre isso, né? Aí, tanto que hoje em dia a gente nem escuta falar mais da empresa Xerox. Então, quer dizer que ela não foi muito bem por não utilizar o mouse, né? Aqui tem um vídeo falando sobre as evoluções dos computadores, né? Então, depois fica para vocês verem, né? Falando de todas elas, né? Aí tem as gerações, né? São computadores valvulados, tempo de processo, tudo, e onde a gente está atualmente, né? A gente está nesse processo aqui. Aqui, mais ou menos, os circuitos integrados também, né? Isso aqui fica só uma coisa pequena, por enquanto. Quando a gente falar de hardware, eu vou falar bastante disso aqui. Quantas pecinhas tem lá dentro de cada computador, né? Quantos chips tem dentro de cada computador. A gente está nesse processo aqui, né? De mais de 100 mil chips, né? E tem um videozinho aqui que depois já está disponível aí no Google Classroom para vocês assistirem, mas caso vocês não consigam, tem um link aqui para falar, né? Então, praticamente, esse foi um resuminho da primeira aula, né? Então, tá aí como foi feito, né? Algumas coisas do computador. Qualquer coisa, vocês podem me chamar lá tanto no e-mail, tanto no WhatsApp, tanto no Classroom, vocês podem me chamar para tirar alguma dúvida sobre esse material, né? Então, só foi um resuminho aí, só para vocês verem algumas coisas, tá? Então, tenham um bom dia aí, boa tarde ou boa noite, vai saber que horas que nós estamos vendo esses vídeos, né? Então, até mais, gente.